Se você cresceu ouvindo "Meu marido tem 2 empregos", rindo do Chris apanhando por coisas que ele nem fez, ou se identificando com algum dos castigos da Rochelle, então esse vídeo é pra você. Todo Mundo Odeia o Chris estreou há 20 anos e ainda faz parte do dia a dia das pessoas. Porque essa não é só uma série de comédia, é quase um retrato da vida real, especialmente para as pessoas que vivem aqui no Brasil. Só que existem algumas polêmicas, curiosidades e referências em torno dessa série e dos atores que pouca gente conhece, como qual a origem do nome da série, por que Tyler James não gosta dos fãs brasileiros e qual o significado daquele último episódio. Então fica aí com a gente que hoje nós vamos entender essas polêmicas e entender por que essa história ainda conquista o coração de tantos brasileiros ainda hoje. Todo Mundo Odeia o Chris é inspirado na infância e na adolescência do comediante Chris Rock, um dos maiores nomes da comédia americana. Nos bastidores, Chris Rock já era bem conhecido e consagrado no stand-up e no cinema quando ele resolveu criar a série. Ele se uniu ao produtor e roteirista Ali Leroy, e juntos criaram um roteiro piloto em 2005. Não demorou muito para a série ser aprovada e logo ela ganhou um destaque especial pelo seu humor ácido e a sua crítica social. A trama da série acontece no Brooklyn, Nova York, durante os anos 80. E o mais curioso é que, mesmo o cenário sendo bem realista, nem tudo que passou na série aconteceu realmente na vida dele. Segundo o próprio Chris Rock, a história é baseada em fatos reais, mas um pouco distorcidos. Ou seja, é como uma versão mais exagerada da vida dele. Já já a gente vai falar um pouco sobre isso porque é bem interessante. O enredo da série gira em torno do Chris, que é um adolescente negro tentando sobreviver à adolescência em uma escola de maioria branca, enquanto ele precisa lidar com a escola, bullying, família e, claro, a falta de dinheiro. Os personagens foram inspirados nos próprios familiares de Chris, como a Rochelle, a mãe que é mandona, o Julius, que é o pai pão duro, e os seus irmãos Tonya e Drew. E talvez você já tenha se perguntado por que o nome Todo Mundo Odeia o Chris. A ideia foi uma brincadeira com uma outra série de sucesso da época chamada Todo Mundo Ama o Raymond. Chris Rock resolveu inverter e fazer piada com o fato de que na adolescência ele sentia que todo mundo odiava ele. Essa era uma época cheia de dificuldade e exclusão na sua vida. That was just a horrible existence. The closest character I can relate to is Tim Robbins in The Shawshank. Every day was hell. O ator escolhido para interpretar o Chris é o Tyler James Williams. Antes dele se tornar um dos personagens mais conhecidos aqui do Brasil, Tyler James já era um rosto conhecido por quem acompanhava as produções infantis dos Estados Unidos. Ele nasceu em 9 de outubro de 1992, em Nova York. E Tyler começou a sua carreira bem cedo, com apenas 4 anos. Ele já fazia dublagens e participações em programas da Nickelodeon, e participou de vários episódios da Vila Sésamo. Tyler já impressionava pela sua capacidade de atuar com naturalidade e improvisar. E foi justamente esse talento que chamou a atenção da produção da série, que buscava alguém com carisma e um time cômico para interpretar a versão jovem de Chris Rock. O próprio Chris Rock já disse em entrevistas que Tyler se destacou logo nos testes. Ele conseguiu equilibrar a comédia, a inocência e a ironia de uma forma que virou a alma da série. Em Todo Mundo Odeia o Chris, o que faz a mágica acontecer não é só a história, mas os personagens que ficaram marcados até hoje. À medida que vai passando os episódios, nós vamos vendo que cada um deles tem um jeito único e exagerado de lidar com o caos do dia a dia. Chris é o protagonista da série e representa a versão jovem do comediante Chris Rock. Ele é bem inteligente e sempre está tentando fazer a coisa certa, mas parece que o mundo fica ali conspirando contra ele. Ele apanha na escola, leva a culpa de tudo em casa e nunca tem um dia de paz. A mãe do Chris é a Rochelle, uma mãe mandona, orgulhosa e dona de muitas frases marcantes. Ela é quem controla a casa e ao mesmo tempo é super protetora e tem um enorme coração escondido ali dentro de tanto grito. Julius é o pai da família e o mestre da economia. Ele trabalha em vários empregos e ao mesmo tempo vive contando cada centavo. Mas por trás desse jeito sério e calculista dele está um dos personagens mais amorosos da série. Ele é aquele pai que faz de tudo pela família mesmo sem dizer uma palavra a mais do que é realmente necessário. O irmão mais novo do Chris é o Drew. É mais alto, mais bonito e mais popular. E isso acaba incomodando o protagonista. Mesmo sem querer, Drew sempre sai bem nas situações em que Chris acaba se dando mal. Mas o interessante é que Drew nunca é arrogante, ele é um cara muito gente boa. E a caçula da família é a Tonya, esperta, manipuladora e sempre se faz de vítima.
ela vive provocando o Chris e quase sempre consegue colocar a culpa nele, o que faz a gente sempre rir e sentir pena do Chris ao mesmo tempo. E por fim nós temos o Greg, o melhor amigo do Chris e um dos poucos que realmente se importa com ele. Greg é nerd, tímido e um pouco estranho. Juntos, Chris e Greg enfrentam o bullying, os professores e a solidão de serem os diferentes da escola. Todo Mundo Odeia o Chris estreou logo no ano de 2025, e ali na primeira temporada nós vemos a mudança do Chris com a sua família para um bairro bem perigoso chamado Bed-Stuy. E ele passa a estudar em uma escola de pessoas brancas onde ninguém se parece com ele, o famoso Colégio Corleone. Uma curiosidade que algumas pessoas não sabem é que o nome da escola onde Chris estuda, Corleone, é uma homenagem à família mafiosa Corleone dos filmes O Poderoso Chefão. Ao longo da série nós podemos também observar algumas referências a esse filme. Esse era um jeito sutil de dizer que a escola era praticamente uma guerra. No primeiro episódio, Chris tem seu primeiro dia de aula e já começa sendo zoado por todo mundo. É também nesse episódio que nós conhecemos o Greg, o nerd estranho que acaba se tornando seu amigo. Uma outra coisa legal da série é que as falas em off, com aquele tom sarcástico e crítico, são todas feitas pelo próprio Chris Rock. É ele quem dá o tom de comédia da série, narrando a série com comentários que misturam o humor e a crítica social. Essa narração é uma das marcas registradas da série. Graças ao Drew e à Tônia, eu cuidei de crianças até ter que cuidar de meus próprios filhos. Mas como só tínhamos uma TV, éramos obrigados a dividir com a Tônia. E a Tônia sempre conseguia o que queria. Mamãe disse que eu podia assistir a série. Estamos vendo o jogo. Não tô nem aí. A série tem várias falas e cenas marcantes que entraram no vocabulário do povo brasileiro. Como a famosa frase da Rochelle, meu marido tem 2 empregos. Você tá gritando com quem? Bloqueia as ligações. Bloqueia você, essa droga. Não tenho que ficar aqui. Meu marido tem 2 empregos. Com licença, tem esse modelo 38? Não vê que eu tô atendendo outra pessoa? Dá pra parar de gritar? Eu não preciso trabalhar. Meu marido tem 2 empregos. E você não calça 38. Pega um 42. Essa frase pegou na mente do brasileiro e sempre a gente escuta alguém falando ela por aí. Um outro tipo de cena marcante é do Julius, que com certeza é um dos personagens mais amados pelo povo brasileiro. Um dos seus momentos icônicos é quando Julius vê o seu filho deixar a luz acesa ou jogar comida fora. Imediatamente ele consegue responder com um cálculo exato quanto que foi gasto ali. E o preço de cada coisa. $1,09 acabam de ir pro lixo. $2 pegaram fogo. Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Ah, alguém vai beber esse leite. Todo Mundo Odeia o Chris também tem alguns personagens secundários que, apesar de não estarem sempre em cena, são fundamentais para o humor da série. E muitos deles acabam roubando a cena com suas personalidades exageradas e alguns momentos icônicos, como o Golpe Baixo, que é um morador de rua excêntrico e imprevisível, que sempre aparece nos momentos aleatórios, dando algum conselho ou fazendo algo totalmente absurdo. Ou o Jerome, que sempre está tentando pedir $1 pro Chris. Apesar do seu tom cômico de ser uma série de comédia, Todo Mundo Odeia o Chris também trata de alguns temas sérios e sociais, com bastante inteligência e sensibilidade, o que é uma das razões pelas quais a série se tornou tão relevante até os dias de hoje. A série aborda de forma bem inteligente e com humor temas como racismo, desigualdade social e o bullying. Por exemplo, o Chris, em vários episódios, acaba apanhando na escola e ninguém se move para proteger ele. Às vezes ele acaba até levando a culpa. Uma coisa que me pegou de surpresa quando eu fiquei sabendo é que alguns personagens da família do Chris não são nada parecidos com a vida real. Por exemplo, o Drew e a Tônia. Na série, eles representam o irmão do Chris, mas eles nem existem na vida real. Chris Rock tem 7 irmãos, sendo 6 homens e 1 mulher, e nenhum deles se chama Drew e Tônia. E também, o nome verdadeiro da mãe dele não é Rochelle, é Rosalie. Inclusive, o nome Rochelle virou até apelido para algumas mães aqui do Brasil por causa do seu temperamento forte. Já o Julius realmente se chama Julius e tinha 2 empregos. Provavelmente esse é o personagem mais fiel à vida real da série. E ele até já falou sobre isso em algumas entrevistas. Julius Rock. Now, this is why it's so special. I am the only character on that show that's based on his real dad, like real name. Even the mom is a new name. Okay. Because his father passed away. And Julius Rock is his real name, who he really was, and the whole thing. Todo Mundo Odeia o Chris é uma comédia baseada em fatos reais, mas com muita licença criativa. Chris Rock usou a sua infância como inspiração,
mas ele adaptou as situações, criou personagens e exagerou em algumas histórias. Agora, uma coisa que gerou muita polêmica é a relação dos atores com o público brasileiro. Por essa ser uma série que conquistou o coração de tantos brasileiros, os atores acabam interagindo muito com a gente. Tyler James, que interpretou o protagonista Chris, tem uma relação bem conturbada com os fãs brasileiros. Em 2016, ele expressou seu incômodo com a quantidade de comentários em português que tinha nas suas redes sociais. Ele chegou até mesmo a dizer que ia bloquear os usuários se isso continuasse acontecendo. Portuguese. So you're looking down at it, you post a photograph of just say, what, anything? Anything. It could be of my dog, my family. Can we try this out right now? We could totally try this. I guarantee you. Do you have your phone on you right now? Okay, so let's take a selfie, all right? And then you'll post it and then suddenly Portuguese is going to Somebody should just watch all the Portuguese. Watch all. Just watch. Like, by the time the interview. Essa postura dele acabou gerando algumas críticas e fez com que muitos fãs direcionassem o seu carinho para os outros membros do elenco. Mas diferente dele, os atores que interpretaram o pai do Chris também gostam bastante dos fãs brasileiros. Em eventos e entrevistas, eles já enviaram mensagens de carinho ao público do Brasil, reconhecendo o entusiasmo e a paixão dos fãs pela série. We love you, Brazil. I just wanted Brazil to see Terry Crews real quick. I know y'all love him, but you love me more. E há pouco tempo, Vicent Martella postou uma foto onde dizia "Eu amo o Brasil". E muitos fãs brasileiros organizaram uma campanha para aumentar seus seguidores no Instagram, fazendo com que ele ultrapassasse até mesmo Tyler em número de seguidores. E depois disso, de todo esse sucesso, ele até veio visitar o Brasil. Todo Mundo Odeia o Chris teve 4 temporadas e no seu último episódio a série terminou de uma forma um pouco diferente, deixando muita gente sem entender o que tinha acontecido. No episódio, Chris está cansado de ser injustiçado na escola e decide largar o ensino médio para tentar o GED, que é um tipo de diploma de equivalência para os adultos dos Estados Unidos. No final desse episódio, Chris e sua família estão reunidos em uma lanchonete esperando seu pai, Julius, que vai trazer o resultado do exame para definir o futuro escolar de Chris. Durante todo esse momento descontraído, um homem estranho entra, encara Chris por um momento e depois ele vai embora sem nenhuma explicação. Quando Julius finalmente chega com o envelope nas mãos, Chris pergunta qual foi sua nota, mas antes da resposta ser revelada, a tela escurece e os créditos começam a subir, encerrando a série de uma maneira misteriosa e bem simbólica. Essa cena é uma referência ao encerramento da série Família Soprano. A cena foi construída de uma forma bem parecida, com a família reunida em uma lanchonete e um corte abrupto antes da revelação importante. Essa escolha em Todo Mundo Odeia o Chris foi uma homenagem direta, deixando um desfecho aberto e cheio de simbolismo. E é interessante lembrar que o episódio final de Todo Mundo Odeia o Chris se passa em 1987, justamente um ano antes da morte de Julius Rock, o verdadeiro pai de Chris Rock, que faleceu em 1988 após algumas complicações de uma cirurgia de úlcera. Esse detalhe dá ainda mais peso emocional ao encerramento dessa série. Na 4ª temporada, em 2009, a série foi encerrada, e essa foi uma decisão criativa do próprio Chris Rock, criador e produtor executivo da série. Ele afirmou que queria encerrar a série quando a linha do tempo da história real alcançasse a sua própria juventude. A série estreou no Brasil ainda no ano de 2005 pela Record, e rapidamente ela se tornou bem querida e foi um sucesso de audiência. Em alguns momentos chegou até mesmo a assumir a vice-liderança nacional, quase empatando com a Rede Globo. A popularidade da série foi tão grande que a série continuou sendo exibida por anos, mesmo com episódios repetidos, semelhante ao fenômeno de Chaves no SBT. Todo Mundo Odeia o Chris retrata a vida de uma família negra de classe média baixa enfrentando muitos desafios como racismo, bullying e as dificuldades financeiras. E essas temáticas acabam ressoando profundamente com muitos brasileiros, que veem nessa série um reflexo das suas próprias experiências. E a dublagem brasileira também contribuiu muito para o sucesso da série, adaptando algumas piadas e expressões para a realidade local do povo brasileiro. A série pode até ter terminado sem uma resposta direta, mas com certeza deixou marcas profundas no coração de quem acompanhou toda a sua história. O meu episódio favorito é quando o Chris ele atrapalha o Malvo de roubar a corrente de ouro e aí o Chris tem que se virar para arranjar uma nova corrente para não apanhar. E você, será que você tem algum episódio marcante, alguma frase que você lembra até hoje? Deixa aí nos comentários abaixo. Curte, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos e até a próxima.